que o álcool é legalizado e a maconha não? Nossa, isso é uma boa pergunta, porque o álcool não deveria ser legalizado também, se a gente for pensar nessa dinâmica, né? O problema do álcool, eu acho que é a indústria do álcool. É uma indústria bélica, né? Você é quase brigar com a indústria bélica. É impossível a gente vencer a indústria do álcool. Ver os maiores eventos no mundo. Então, Copa do Mundo e tudo mais. Olha os patrocinadores. Olha as empresas no Brasil que mais têm lucro. Uhum. A indústria do álcool é muito forte. Então, Muito. você ir contra ela, eu acho muito difícil. Mas também me pergunto por que o álcool é legalizado. Né? Porque uma das coisas que faz diminuir, por exemplo, acidente de trânsito, teve uma cidade de São Paulo que colocaram horário para venda de álcool. Então, colocava lá que o bar tinha que fechar 11 horas da noite, até meia-noite. Diminuiu o índice de acidente. Diminuiu o índice de morte de jovens. Diminui o índice de mas aí é uma insanidade, porque eles não seguem... Não tem uma linha de raciocínio, né? Não tem uma linha de raciocínio, eles não seguem, tipo, a evidência, né? A evidência indica que é isso. Mas eu não sei porque, assim, teoricamente, o álcool tem uma dose segura. Então, se a pessoa bebe uma dose por dia e não tem prejuízo, isso seria uma dose segura, então eu falo que o cara não é. Mas tem prejuízo, tipo, mas não é um prejuízo... O negócio é assim, por quanto tempo que a pessoa consegue manter uma taça de vinho só à noite? Por quanto tempo essa taça de vinho vai virar uma garrafa de vinho? Esse que é o problema. Mas, assim, culturalmente, o álcool é muito enraizado. Né? Assim, eu que venho de uma cidade no interior de Minas, cidade pequena. O que o adolescente faz numa cidade que não tem nada? Junta pra beber. Na avenida da cidade. Inclusive, pergunta, se vai numa festa, tem aniversário, Formentinho vai fazer 15 anos. Vai ter álcool? Vai ter bebida? Não, então nem vou. A bebida vira motivo de reunião. Então, você vai reunir com amigos pra quê? Pra beber. O ano passado, na Copa do Mundo, foi a primeira vez que eu me dei conta, assim, que eu assisti os jogos em casa, porque eu tinha atendimento depois e tudo mais. Foi a primeira Copa que eu, de fato, não bebi. Vi os jogos pra assistir o jogo. E eu me dei conta disso. Eu falei, gente, mas por que obrigatoriamente eu preciso estar bebendo pra ver o jogo? Porque eu gosto de ver jogo de futebol do Brasil na Copa. Esse que é minha relação com o futebol. Eu também sou assim. É isso. E mais ou menos, porque eu fui no 7x1 com meu irmão. Fui lá no Mineirão, estava presencialmente no 7x1, então eu fiquei um pouco aborrecida depois do 7x1, sabe? Traumas. Mas vou recuperar. Vou fazer terapia pra isso. Mas eu me perguntei isso, mas por que tem que estar associado ao álcool? E por que a gente precisa beber quando o outro está bebendo? Ontem eu saí pra jantar, mas eu sabia que eu tinha um voo hoje cedo, que hoje a gente ia estender aqui provavelmente. Não, beber uma água. Pode tomar seu vinho. Eu vou beber minha água. Porque que parece que a gente tem é quase como se a gente se sentisse coagido a beber. Porque a pessoa, quando ela fala que ela não bebe, ela é meio que esquisita, né? Sim. Eu tô desde fevereiro sem beber. Então, a gente sai daqui e vai comer uma coisa. Eu falo assim, não bebo. Nossa, não bebe? Nossa, seu frouxo. Você é esquisito. Você é maluco. Você é esquisito, hein? Mas o que você faz, então? E aí, às vezes as pessoas têm uns tipos de dependência que a pessoa não chega a ser dependência química, mas ela tem umas dependências no sentido assim. Eu já tive homens com problemas de relacionamento e eles só conseguiam ter relação com a esposa, com a namorada, se bebesse. Isso é muito comum. Homem pra chegar em mulher na balada, assim, sim, nossa, é muito comum. Porque é um inibidor ali, né? Dá uma apagadinha no córtex, o cara fica mais solto, né? Então, assim, o cara que é mais fóbico social ali, né? Tem vergonha e tudo mais, toma álcool, dá uma inibida ali, a pessoa fica mais leve, toma coragem, dá aquela respirada, chega nas meninas. Mas aí o que ele vai entender se ele repete esse comportamento? Eu bebo, vou lá, chego na menina, eu consigo. Bebo, relação causa efeito. Então eu preciso beber pra eu conseguir fazer. Aí chega um momento que ele não vai ter a bebida, aí ele fala que ele não vai conseguir. Ele cria essa crença na cabeça dele. Vira uma dependência até emocional, assim, né? Vamos dizer. Emocional. Agora, quando você me pergunta, por que o álcool é legal e a maconha... Pra mim, a única explicação que tem é cultural. E até porque, assim, se a gente for ver, e aí vai ter um monte de justificativa, né? Porque uma das justificativas que eu já ouvi no consultório é assim, não, mas até Jesus bebia, né? E aí eu fico pensando assim, o vinho que eles bebiam, quantos por cento de álcool devia ter? Muito menos, velho. Muito. Eu não sei te falar, né?
mas eu acho que se pegar um religioso, um historiador, vai saber falar. Com certeza. Eles não tinham uma bebida 60% de álcool, igual a gente tem, um absinto da vida. Ou a vodka, 40% de álcool. Eles não tinham essas Cara, bebidas. e eu me ponho no meu lugar aqui de anti-religiões, né? Eu sou bem anti. Cara, e daí, velho, não é porque Jesus fez que tava certo, velho. Ele era um homem, tá? Ele tinha um nível de consciência, ele deixou uma mensagem, mudou a história da maneira... Cara, ele pode ter errado, velho. Então, e ele as pode ter feito coisas justificativas erradas. exatamente são essas, né? Então, eu acho que o problema não é só o como bebe, né? Mas do porquê que a gente bebe. Só mais um parênteses. Por exemplo, a igreja hoje, nossa, tipo, louvam a igreja e tal, tem os fiéis. Cara, alguns anos atrás estavam, sei lá, queimando mulher na fogueira, fazendo cruzada. Eles se sentiam certos antes como eles se sentem certos agora. Então, tipo, não é porque alguém fez ou porque alguém disse que tem que fazer que tá certo. Sim. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.